Salve, salve, turma! Estamos juntos mais uma vez aqui nesse nosso curso lindo chamado Gramática para Passar. Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online. E neste bloco, continuamos falando sobre o período composto. Mas agora é o período composto por subordinação na tela. Eu tenho que entender quando é que acontece o período composto por subordinação. Você vai entender sempre alguém que vai introduzir esse período composto. E o período composto ele é introduzido por uma conjunção que entendemos, turma, como conjunção integrante. Conjunção integrante. Acontece que além de uma conjunção integrante, esse período composto pode também ser introduzido por um pronome que chamamos aí de pronome relativo. Pronome relativo. Então a conjunção integrante, pronome relativo e, por fim, também pode ser introduzido por uma conjunção. Conjunção. Que conjunção, professor? A subordinativa. Subordinativa, subordinada, como você preferir. Adverbial. Conjunção adverbial. Aí, beleza. Quando eu tenho a conjunção integrante. A conjunção integrante, vamos puxar aqui, ó. Puxar uma seta aqui. Conjunção integrante. Ela vai introduzir para nós. Introduz oração. Uma oração conhecida como subordinada. Oração subordinada. Substantiva. Oração subordinada substantiva. Professor, quem que é a conjunção integrante? Ah, legal. A conjunção integrante, turma, geralmente, tá? Geralmente é o que e ao se. Geralmente é o que e o se. Por isso que foi importante ter estudado o se lá atrás, tá? Foi importante ter estudado. Aí eu, claro, vou estudar o que com você também. Mas a conjunção integrante geralmente é o que e o se. Mas é só o que e só o se? Não só o que e só o se. Eu posso ter, por exemplo, um quando. Posso ter lá um quem, né? Mas geralmente é o que e o se, que são conjunções integrantes. E aí, se é uma conjunção integrante, introduzir oração subordinada substantiva. Beleza. Tem mais. Porque se ela é oração subordinada substantiva, ela pode ter aqui função sintática. Ela vai exercer função sintática. Quais são as funções sintáticas? Pode ser subjetiva, tá? Ela pode ser objetiva direta. Ela pode ser objetiva indireta. Ela pode ser completiva nominal, tá? Então podemos chamar aí de completiva nominal. Ela pode ser predicativa. Pode ser também apositiva, tá? E ainda aqui, ó, vou até puxar pra cá, mas é uma outra que já não é tão comum, tá? Não é tão comum, que é o agente da passiva. Agente da passiva. Então, a oração subordinada substantiva, ela pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, positiva ou agente da passiva. Nossa, professor, é muita coisa. É muita coisa. Nós vamos estudar todas estas orações aí.
Legal. Aí, beleza. Depois que eu entendi ali a conjunção integrante, partimos para o pronome relativo. Porque o pronome relativo, ele é o cara lá que vai introduzir que oração? Qual é o nome da oração que ele introduz? Ó, ele introduz para nós, oração subordinada, adjetiva. Certo, professor, oração subordinada adjetiva. Acontece que agora você vai ter que observar quem é o pronome relativo. Geralmente, quem é que aparece como pronome relativo? O quê? Mas é só o quê? Não, pode ser o cujo, né? Pode ser o onde. E ainda posso até observar ali, ó, o qual, a qual, os quais, as quais. Tá. E aí, quando eu tenho ali uma oração subordinada adjetivo legal, que a oração subordinada adjetiva, ela é dividida em dois momentos. Quais são eles? Nós temos aí chamada de oração subordinada adjetiva restritiva ou a oração subordinada adjetiva explicativa. Então, ou é restritiva ou é explicativa. Certo, professor. E daí? Ah, tá. A restritiva é aquela que não tem vírgula. Então, é aquela, ó, sem vírgula. Restritiva não tem presença de vírgula. E a explicativa é aquela com a vírgula. É aquela que você identifica uma vírgula. Certo. Você vai entender bem isso daqui já já. Por hora, você tem que compreender o quê? Que a oração subordinada substantiva, ela vai ter uma função sintática, né? Que é uma função sintática própria do substantivo. Então, turma, toda oração, quando ela for chamada de oração subordinada substantiva, ela vai desempenhar um papel sintático em relação à oração principal. Porque o período não é composto, então você vai ter duas orações. Uma vai ter uma função sintática em relação à outra. Qual função sintática? Ah, pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto. Ela vai desempenhar alguma função sintática que é referente a outra oração. Já a oração subordinada adjetiva, ela vai desempenhar uma função de caracterizar um termo anterior. Isso é interessante. Eu acho que é importante anotar isso, né? Então anota na tela, vai lá comigo. Acho que é importante deixar tudo muito bem explicado aqui para nós. Então, o que acontece, ó? A oração subordinada substantiva, ela faz o quê? Exerce função sintática. Exerce função sintática em relação a quem? A oração, em relação à oração principal. Então, a oração subordinada substantiva vai ter uma função sintática em relação à nossa oração que for principal. Isso é importante? Muito importante. Vou deixar aqui, ó, em amarelinho, destacado, porque é importante? Muito, muito importante. Então, deixei destacado, tá? Porque ele vai ter uma função sintática, que se ela é uma oração subordinada substantiva, ela vai ter uma função sintática em relação à oração principal. Eu vou te mostrar como é que vai funcionar isso aí. Que, claro, vai ser alguma dessas funções aí, ó, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, e assim por diante. Já a nossa oração adjetiva, né, ela vai caracterizar, olha só, caracteriza um termo anterior. Bom, você já estudou isso comigo provavelmente, eu acho que já comentei com você, que, por exemplo, o adjetivo, o pronome relativo, ele tem uma função muito característica dele. Qual é a função do pronome relativo? Ele tem uma função chamada de função anafórica. Porque todo pronome relativo é um pronome anafórico. Ou seja, o que é um pronome anafórico? Ó? Só observar que a palavra ana pode ser lida de trás para frente. Anafórico.
Anafórico é aquele que retoma um termo antecedente na leitura do texto. Então, todo pronome relativo é um pronome anafórico. Ele vai fazer menção àquilo que já foi dito. Agora, por fim, eu tenho aqui ainda a conjunção subordinativa adverbial. Certo, professor? Essa daqui, ela introduz uma oração. Certo? Também, claro. Mas que oração é esta? Nós chamamos de oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial. O valor adverbial, eu já comentei com você lá nas nossas aulas de classes de palavras, que valor adverbial, olha só, valor adverbial é aquele que apresenta o quê? Valor circunstancial. É um valor circunstancial. Isso nós falamos lá na aula do advérbio. Quando eu estudava com você a oração, quando eu estudava só o advérbio, né? O advérbio, ele tem esse valor de circunstância. Agora, você vai precisar o quê? Decorar todas as conjunções. Não ache que você pode ir para a prova sem saber conjunções. Você tem que conhecer as conjunções. Vai ter que decorar todas elas. Então, você vai identificar o valor circunstancial, que pode ser de causa, de comparação, de condição, de concessão, de proporcionalidade, finalidade, de tempo. Então você vai precisar conhecer todos os valores circunstanciais. Eu não vou anotar aqui agora, até porque não há necessidade por enquanto. Mas eu já sei que a oração subordinada adverbial apresenta esse valor circunstancial. Então pronto, aqui eu já separei as três. Olha só que legal, as três estão aqui para nós, porque é o período composto por subordinação. Então aqui, ó, eu nem anotei qual é a conjunção subordinativa adverbial. Por que eu anotei? Porque são muitas. Você vai ter que decorar? Ah, vai. Você vai ter que decorar. Você precisa ir para a prova sabendo todas as conjunções. Aqui comigo, eu já conversei sobre conjunções lá atrás, mas eu vou mostrar todas agora para você. Não agora, mais à frente. Vou mostrar todas as conjunções para você aqui dentro das orações subordinadas adverbiais, tá? Então é oração subordinada adverbial. Então são três orações, ó. Vamos lá, vamos só recapitular. Oração subordinada substantiva tem uma função sintática em relação à oração anterior. Vou mostrar como é que vai funcionar. A oração subordinada adjetiva tem o papel de caracterizar um termo antecedente, né? Ou seja, toda uma oração trazendo uma característica de um termo anterior. Adjetivo está ligado a nome. Olha a importância de estudar classes de palavras. E a oração subordinada adverbial, que é aquela que aparece com um valor circunstancial. Agora, podemos ir ao que interessa? Ah, sim, na tela. Então aqui eu vou começar a falar sobre o que. Porque é o que faz o meu coração bater forte. Claro que é o que. É o que faz o coração bater mais forte. Então, ó, pode desenhar um coração aí, porque esse cara cai na sua prova. E aí eu deixei anotado o que é conjunção integrante, o que é pronome relativo. Você já sabe que o que é conjunção integrante introduziu oração subordinada substantiva. E que o que é pronome relativo introduziu oração subordinada adjetiva. Perfeito, professor. Agora, como é que eu vou identificar se o que é conjunção integrante ou se esse que é pronome relativo? A dica do professor Lucas é a seguinte: quando você é capaz de substituir toda a oração pela palavra isso, eu consigo afirmar que esse aqui é conjunção integrante. Quem gosta de macete, macetoso, fará como, ó? Faça de trás para frente. Oração subordinada substantiva. Tá vendo? Coube isso, não coube, ó? Oração subordinada substantiva. E o i, professor? O que significa o i? O i vem de integrante. Então, ó, oração subordinada substantiva. Faça de trás para frente. Isso, oração subordinada substantiva e o i de conjunção integrante. Informação importante sobre a conjunção integrante, sobre a conjunção. Algo que eu já falei lá atrás, tá? Conjunção
não exerce função sintática. Aí, professor, então, conjunção não tem função. Não, para que ela serve, professor? Para introduzir a oração. A conjunção é um conector, tá? Introduz a oração, é um conectivo. Conjunção é conectivo. Então, nenhuma conjunção tem função sintática. Isso eu já conversei com você lá atrás. Quem vai ter a função sintática é a oração subordinada substantiva, que aí sim tem função sintática lá. A oração é que vai exercer função sintática, que pode ser de quê? Pode ser daquela, todas aquelas, ó. Pode ser de subjetiva, pode ser objetiva direta, pode ser objetiva indireta, pode ser completiva nominal, pode ser predicativa, pode ser apositiva e pode ser o quê? Agente da passiva. Então, é a oração que vai ter a função sintática. A oração subordinada substantiva. Veja, turma, é esta oração subordinada substantiva que desempenha uma função sintática em relação à outra. Agora, a conjunção não tem função sintática. Aqui eu estou mostrando o quê? Como conjunção integrante, mas você sabe, pode ser o se, pode aparecer um quando, como conjunção integrante. Agora na tela, continue. Para identificar se esse aqui é pronome relativo, qual é a dica aqui do professor Lucas? Aí você vai substituir, não é mais a oração, você vai substituir o próprio que, ó. Vai substituir o que? Por o qual, a qual, ó, o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, se você é capaz de substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, perfeito. Entendi que ele introduziu uma oração subordinada adjetiva. Lembrando que o pronome relativo ele tem aquela função anafórica, que é aquela função de retomada, né? Retomando o termo antecedente. Agora, o pronome relativo, ele desempenha a função sintática? Sim, ele desempenha. Então, ó, vamos anotar. Desempenha função sintática. Ele vai ter uma função sintática, que pode ser de qualquer coisa. Ó. Pode ser uma função sintática de objeto direto, objeto indireto, sujeito. O pronome relativo, ele tem função sintática. A conjunção não tem. Quem vai ter a função sintática é a oração quando for conjunção integrante. É a oração subordinada substantiva. Então, olha só, para não apresentar confusão nos próximos blocos. Não posso ter confusão em relação a isso daqui. Porque agora, eu vou pegar aqui rapidamente, pode acompanhar aqui comigo ainda, veja lá. O que eu anotei aqui para você? Ó, por hora, nós separamos as orações, né? A oração que pode ser subordinada substantiva, subordinada adjetiva ou subordinada adverbial. Esse é o primeiro passo, eu já conheço as orações. Depois de conhecer as orações, eu aproveitei para falar um pouco mais sobre a conjunção integrante e sobre o pronome relativo. Porque no próximo bloco eu começo a entender bem cada uma delas. Aí eu vou, ó, aprofundar. A ideia no bloco a seguir é começar com aprofundamentos aqui em relação a isso daqui. Que eu quero por hora que você compreenda. Conjunção integrante, conjunção não tem função sintática. Pronome relativo tem função sintática. Conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Essa oração subordinada substantiva que pode ser o quê? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, ela pode ter função sintática. O pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva são de dois tipos. Ou ela é explicativa, ou ela é restritiva. Algo que eu vou explicar bem nos próximos blocos. Sendo assim, este bloco foi um bloco bem teórico. Aqui eu não apresentei nenhum exemplo, apenas teorizei para você. No próximo bloco, nós vamos levar isso na prática. Vamos praticar e depois vamos fazer exercício. Claro, porque eu tenho que ver teoria, eu tenho que entender como é que acontece. Claro, vou entender isso num contexto e depois eu vou praticar. Praticar para internalizar. E assim é o nosso curso, que já nos acompanha desde o início,
sabe que aqui no nosso curso você pode ter a opção de assistir ali, ó, por blocos conjuntos. Não, professor, eu preciso estudar partícula C de novo, professor. Vou voltar lá e vou assistir o curso de partícula C. E isso, com certeza, vai ajudar demais a sua vida. Porque muitas vezes o candidato domina muito partícula, domina partícula C, não, professor, partícula C eu mando bem demais. Tem um aluno meu mesmo no presencial que fala, professor, partícula C eu sou fera. Mas na hora que chegar complemento nominal, adjunta nominal, nossa, professor, é uma dificuldade. Pois é, olha aí que legal. Você pode estudar um complemento nominal, adjunta nominal. Mas beleza, venha comigo no nosso próximo bloco para dar continuidade a este assunto. Um abraço do lucaslemos.pro.